Oi, pessoal, tudo bem? Esse é mais uma daquelas nossas conversas, aqueles nossos bate-papos, aqueles nossos encontros. Como vocês sabem, eu tenho um espaço aqui chamado Passarinhar e gosto muito de trabalhar com desenvolvimento humano, com conversas que nos façam crescer. Eu iniciei este canal para conversar com os pais, né? Com os pais dos meus passarinhos. Mas é sempre muito bom nós falarmos de coisas que nos diz respeito, que diz respeito a todos nós, né? Eu observando também esse momento que estamos vivenciando, percebendo também as dificuldades, né, que as minhas amigas, que as pessoas passam, que os pais passam, né, dos passarinhos. Eu me refiro passarinhos àquelas crianças que frequentam este espaço, né? Eu tenho um espaço chamado Passarinhar, é um espaço de atendimento psicopedagógico, onde eu também trabalho, enfim, diversas ações, não é? Aqui em relação à aprendizagem, como vocês sabem, o psicopedagogo ele trabalha sempre com aprendizagens, né? Em qualquer fase da vida, tanto na infância quanto na adolescência, na fase adulta, né? Também com os idosos. Enfim, estamos sempre aprendendo. E o psicopedagogo é esse profissional que trabalha com a aprendizagem, com as dificuldades dela ou com as possibilidades dela, não é? Eu sempre gosto de falar isso, né? Possibilidades ou dificuldades. E as dificuldades, lembrando que elas sempre existem, mesmo para aqueles que não têm tanto, que não apresentam um distúrbio ou uma questão mais séria, mas sempre nós estamos falando de uma dificuldade, de uma questãozinha ou outra e precisamos trabalhar, não é? E aí, partindo daí, eu comecei a conversar com algumas mães, com algumas pessoas com as quais eu me conecto, né, mais de perto aqui, né, no Espaço Passarinhar, e passei também a conversar sobre questões mais profundas também, não é? Relacionadas à nossa vivência, ao nosso dia a dia, ao nosso jeito. E eu tenho certeza que todas essas conversas de alguma forma têm ajudado. E é para isso que nós estamos aqui, não é? Sempre conversando, sempre nos falando, com a intenção, se Deus quiser, de daqui mais um tempo nós estarmos pessoalmente. Talvez era preciso que nós conversássemos assim, né? Que tivéssemos essa coragem de conversarmos assim, para depois também conversarmos pessoalmente. Então, hoje a pergunta que eu queria fazer era essa: como você se sente? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, muito difícil, quando a gente está falando de sentimentos ou de situações mais concretas. Mas o que eu quero dizer é assim: a opinião dos outros tem um peso muito grande para você? Então vamos parar e pensar nisso. Será que a opinião dos outros tem um peso enorme para mim? No caso, para você? Saiba que na maioria das vezes, o que as pessoas dizem diz muito mais sobre elas do que sobre você. Então, pessoal, quantas vezes nós deixamos de fazer algo, né? Pensando, mas o que o outro vai dizer? O que a fulana vai falar? O que o fulano vai pensar? Sabe? Nós ficamos com essas coisas povoando a nossa cabeça e aí nos impedindo, nos inibindo de fazer algo para o nosso crescimento e que vai desenvolver o crescimento pessoal em alguém. Então, pessoal, eu queria dar um alerta para vocês, não se preocupem com isso. Não se preocupem, acolha-se. A gente treme de medo quando tem que fazer algo diferente. Isso é normal. Isso é normal. Fazer uma transição de uma carreira, de um lugar para o outro, é muito difícil também, não é? Ou então estar sujeito à opinião de alguém, o que a pessoa falou, o que ela pensou, né? Isso nos faz também, nós não podemos deixar que essas situações externas acabem com aquilo que a gente acredita.
Procure sempre pessoas com as quais você pode contar, né? Eu sei que existem situações muito difíceis, situações extremamente dolorosas, que às vezes a gente escuta, ou às vezes a gente vivencia, mas isso não pode parar, não pode nos parar, não pode parar os nossos sonhos e aquilo que nós acreditamos, tá? Estude, leia, não tenha medo, não tenha medo de recomeçar, de começar, de dizer o que você pensa, o que você sente. Não tenha medo. Comece, dê o primeiro passo, né? Eu sei que às vezes a gente chega a ter até uma certa preguiça, não é? De algumas situações que a gente vivencia. Eu ontem vivenciei uma situação extremamente diferente, assim, eu diria, né? Eu cheguei num determinado lugar para levar uns documentos e a pessoa, talvez naquele momento, não estivesse assim muito legal com ela mesma. E foi pela manhã, estava caindo uma chuvinha fina e eu pensei, eu não vou deixar que esta situação paralise o que eu acredito. Eu acredito nas pessoas, no ser humano. Eu sei que naquele momento, se a pessoa quisesse, a pessoa poderia ter resolvido aquela questão, se ela quisesse. Mas, enfim, por tantas razões ela não quis resolver. E eu poderia ter voltado para casa chateada, até voltei, até entrei no carro bem chateada, estava com meu esposo, até voltei assim, nossa, né, querendo falar para o mundo o que aquilo tinha feito em mim. Mas aí eu pensei, não, isso é uma questão da pessoa, então eu não vou deixar que essa situação atrapalhe todo o resto do meu dia, já que era pela manhã e eu ainda tinha uma tarde inteira para vivenciar, para viver e outras questões para ver também. Então, gente, é sempre assim, né? É sempre o outro e eu não tenho que absorver, ser uma esponja com aquilo que o outro, da forma com que o outro agiu, né? E também eu não tenho que ser responsável também pela felicidade ou pela infelicidade de ninguém. Eu tenho que colocar o meu trabalho no mundo, fazer o melhor que eu posso. Eu faço assim, todo esse trabalho aqui no Espaço Passarinhar e esses vídeos que eu gravo, realmente eu tenho muita verdade, muita vontade de ajudar. Porque eu sei que não é fácil, eu sei que existem muitas críticas, eu sei que algumas pessoas podem falar isso, falar aquilo, mas isso já não tem a menor importância, porque eu sei que a possibilidade de ajudar alguém é muito maior, e isso é muito mais bonito, isso é lindo, gente, e é isso que a gente tem que se apegar. Cada pessoa tem o seu jeito, não tenha medo das atitudes dos outros, da opinião contrária do outro, do que o outro te falou, te feriu, que poderia ter feito assim, o assado, que poderia ter agido daquela forma e não agiu, não é? Haja você, faça você. Se o outro não fez, né? Se você tiver uma oportunidade, você vai falar para a pessoa, olha, você poderia ter agido de uma outra forma, porque às vezes, gente, não é o que você fala, é como. Eu sempre falo isso. Não é o que você fala, você pode falar tudo para uma pessoa, mas é o como você vai falar, né? Então isso, assim, em algumas repartições públicas, as pessoas poderiam ser mais cuidadosas ao falar algumas coisas, né, para o outro. Ter bastante cuidado, né? Um pouco mais de afeto, quem sabe. Mas nem todo mundo está no mesmo plano, ou talvez não tenha vivenciado algumas situações de crescimento ou não, não é? Que a gente não pode deixar que isso nos pare. Então eu não sei se eu fui clara nesse momento, mas gostaria de contribuir. Como você se sente diante de algumas situações, de algumas críticas, de algumas rejeições, de algumas opiniões? Como você se sente? Então, que nós possamos parar e pensar sobre isso e que isso não paralise os nossos sonhos e o nosso jeito de pensar e de agir, tá bom? Tenham um excelente final de semana. A semana que vem eu vou estabelecer um dia já para gravar esses vídeos, para que vocês possam acompanhar também. E eu espero sinceramente que eles
possam estar ajudando de alguma forma, né? Os pais dos meus passarinhos, mas não só eles, todas as pessoas que por acaso assistem esses vídeos, né? E esses relatos e enfim, que isso possa ajudá-los, tá bom? Um grande carinho, meu carinho sempre, sempre, sempre. Um grande abraço, bom final de semana. Se inscrevam no canal, se quiserem, se puderem, tá bom? Grande abraço.